Glória a Deus. Eu tenho um recado também. A Glaucia mandou dar. Há um grupo de estudantes lá da escola que tem de alguma forma se aproximado para aprender mais a palavra do Senhor. Cada um deles tem a sua igreja, mas eles têm se interessado pelas coisas de Deus e tiveram, no primeiro semestre, a oportunidade de estarem aqui estudando os princípios elementares. E aí, quando terminamos o último encontro, eles falaram assim: vamos continuar, por que você não continua? Vamos continuar. E então, já que eles pediram, né? Eu fui orar e o Senhor me deu a direção para fazer com eles as bem-aventuranças. Aí, compartilhando com os pastores em reunião, a Glaucia sugeriu que fosse aberto aos outros jovens aqui da igreja. Então, eu estou abrindo. Não que eu não quisesse que vocês participassem dos cursos, a gente tem aqui na igreja sempre, né? E o horário que eu faço, na verdade, é o horário que eles podem vir. Não é um horário que não está para alguns de nós. Muitas vezes, quando vocês estão saindo daqui no sábado à tarde, nós estamos ali estudando a Bíblia. Mas são pessoas que vêm de outros lugares, cada um tem os seus afazeres, eles têm as suas rotinas, eles têm os seus compromissos, e fica muito complicado. Quando a gente está dentro da igreja, na nossa igreja, fica fácil de marcar as coisas, porque nós estamos em nosso ambiente, né? Então, o horário que eu marquei com eles é sábado, a partir das 5 horas. Se você tem interesse em estar aí, lá em cima da sala, a gente vai se encontrar, a gente estuda as bem-aventuranças a partir de 5 horas aqui. Evidentemente, as pessoas que estão no grupo ensaiando vão ter que estudar em outro momento aqui na igreja. Mas se você tem tempo livre e tem interesse, então fique à vontade. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua palavra será aberta aqui. Nós já sabemos que o Senhor está aqui na tua casa. Nós já sentimos a tua unção, a tua presença. Sabemos que o Senhor está em nosso meio. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nós rogamos agora que o Senhor venha completar o que o Senhor está fazendo nesta noite. Nós queremos adorar toda a humanidade. Nós queremos deixar na cruz a nossa carne. Lembrar que o Senhor é o centro deste culto. E tudo que foi dito, tudo que foi cantado, todos os testemunhos, tudo tem que convergir para a pessoa de Jesus. Seja o Senhor também neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar alguns apetites aqui para ver se consigo deixar você mais aquecido aí. Se você ajudar, vai rápido. Se você não ajudar, vai demorar. Mas o problema é mais seu do que meu. Tá bom, Beto? Então tá bom. Eu vou começar contando alguns fatos. Se você é uma pessoa inteligente, então você vai descobrir do que a gente está falando. E depois você vai colaborar comigo. Você não sabia a Bíblia por enquanto. Mas em Gênesis capítulo 24, nós temos Abraão chamando o seu servo e dando-lhe uma missão. Ele devia voltar até a parentela de Abraão e encontrar ali uma esposa para Isaac. E o servo então faz um juramento, recebe algumas instruções específicas e vai. Mas ele nunca viu aquele pessoal, aquela parentela, de gente desconhecida, no meio de terra estranha talvez. Então, quando ele chega à beira da cidade, ele vê ali um poço e as moças vêm buscar água. E ele se curva e ele pede a Deus, então, que seja benevolente com ele e com Abraão especialmente. E que ele pede um sinal para Deus. Aquela moça a quem ele pedisse água e que oferecesse água não só para ele, mas também para os cabelos. Que fosse aquela mulher determinada por Deus para que fosse a esposa de Isaac. Você conhece a história, aparece ali Rebeca, e acontece exatamente como ele havia pedido ao Senhor. Uma outra história me lembra também aqui, quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas, Deus tinha acabado de aparecer ao povo e tinha ditado ali os 10 mandamentos, e o povo disse: tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. E Moisés sobe ao monte, passa 40 dias ali na presença de Deus, recebendo as instruções,
específicas sobre o tabernáculo e tudo mais. Mas aí o Senhor diz para Moisés: pode voltar, porque esse povo já se dispersou. E o povo ali já tinha colocado um bezerro de ouro, já estava adorando ali aquele bezerro, chamou o bezerro de Jeová. E também estava fazendo uma série de orgias ali em torno daquele bezerro. Moisés fica irado, mas Deus fica mais irado e fala: deixa que eu vou acabar com aquele povo todo, exterminarei a todos, e depois eu vou de você fazer a descendência que eu prometi. Aí Moisés suplica a Deus e fala: por que o Senhor está tão furioso? Se o Senhor destruiu o povo aqui, os egípcios vão falar: tá vendo? Deus tirou o povo daqui para levar para o deserto, para matar todos. Vai pegar mal. E o Senhor então preserva o povo por causa da intercessão de Moisés. Quando você visita o livro de Josué, por exemplo, o povo acaba de ter aquela vitória espetacular em Jericó, e logo em seguida eles têm que lutar contra a cidade de Ai, e eles se reúnem 3 mil homens, uma cidade pequena, e eles levam uma surra, e Israel vira as costas e foge. Não tinha coisa pior do que ser covarde. E então Josué rasga as vestes, ele se prostra diante do Senhor, ele joga pó sobre suas cabeças, ele começa a clamar a Deus: como o Senhor permitiu uma coisa dessa? A gente atravessou o Jordão para ir morrer aqui na mão dessas pessoas, com um punhado de gente, levamos uma baita surra, e nós viramos as costas, nós nos acovardamos. Como pode uma coisa dessas? Aí o Senhor fala: por que você está aí prostrado? Levante-te. O pessoal prevaricou, e o pessoal obedeceu a minha instrução sobre os despojos de Jericó. Você conhece a nossa história. Em 1 Samuel, capítulo 1, nós temos ali Ana, angustiada, porque ela não dava filhos ao seu marido, mas a outra esposa dele dava. E era um vexame total, não conseguia gerar. E quando eles vão ao templo adorar naquela ocasião, ela se prostra diante do Senhor e ela faz um voto. E ela fala: se o Senhor atentasse com benignidade à aflição dela, e se o Senhor se lembrasse dela, e se o Senhor atendesse, que lhe desse um filho varão, ela o consagraria ao Senhor, ele seria nazireu, e ficaria ali para sempre, servindo ao Senhor. Mas era uma oração interessante, porque o texto fala que ela só movia os lábios, mas não se ouvia a voz, de forma que o sacerdote ali achou que ela estava bêbada, e deu uma bronca nela, falou: para com essa bebedeira, larga esse álcool aí, esse vinho. E aí ela explica: não estou bêbada. Aliás, o servo de Abraão também fez uma oração para si mesmo. O texto fala que ele ficou pensando consigo, mas na verdade ele estava falando ao Senhor, e o Senhor atendeu a oração dele. No Salmo 51 temos um momento dramático. Pouco antes, o profeta Natan apareceu diante de Davi, contou uma história sobre ovelhas, sobre uma injustiça cometida por um homem que tinha muitas ovelhas. Davi se enfureceu e decretou que aquele homem devia morrer. Natan volta-se e fala: você é esse homem, porque eu te dei tantas mulheres, aí você tinha que pegar aquela do Urias. E Davi compreende a gravidade do seu erro. E ele vai orar e fala: eu pequei contra o Senhor. E Natan fala: o Senhor perdoa o seu pecado, você não vai morrer por isso, mas o filho que a sua parceira está carregando ele, vai. E aí Davi escreve o Salmo 51, que é uma baita oração de arrependimento, em que ele fala: restitui a alegria da tua salvação. Foi comentado ontem o Salmo 51. E ontem a Glaucia dizia: segredo. Segredo a gente guarda por um tempo. Tem uma hora que a gente dá esse segredo. Você lembra do segredo? A oração é a chave. A Glaucia ontem falava que a oração é a chave. A oração é a chave. Eu disse que eu queria esquentar um pouco aqui. Se vocês conhecem a Bíblia, vocês podem rastrear o Velho Testamento com sua mente aí, sua memória, e você vai encontrar inúmeras histórias de orações. Inúmeras. Alguém dessa aula aqui? Alguém lembra uma? Fora que eu já sabia. Velho Testamento, vamos lá. Rápido. O que acontece com Daniel?
Fala aí, você tem que entregar o ouro todo. Três vezes por dia Daniel orava ao Senhor. Mesmo abrindo o decreto real, ele vai lá e continua orando. Depois ele enfrenta a cova dos leões, o Senhor fecha a boca. Tem outra passagem, Daniel, que eu estava lendo. Capítulo 9, Daniel entende alguma coisa da profecia de Jeremias, e Daniel entra numa oração de intercessão e de confissão do pecado de todo o povo. E a Bíblia fala que quando Daniel começou a orar, no momento em que começaram as súplicas de Daniel, Deus deu a ordem. E veio o anjo do Senhor trazer a resposta. Duas vezes isso acontece. No capítulo 11 ou 12, se não me engano, depois, há um impedimento, há uma batalha no céu. Mas lá no capítulo 9 acontece a mesma coisa. Daniel ora, Daniel jejua, e o Senhor manda respostas. Essa hora daqui, outra história. Elias, Jó. Por que Jó? Começou a orar pelos amigos, Quando Jó orava pelos seus amigos, eu não tinha notado Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, embora estivesse com a situação toda invertida, o Senhor muda a sorte de Jó. Você falou de? Nós temos Elias no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal, e Elias está orando para que o Deus que envie fogo seja reconhecido como Deus verdadeiro. Mas antes do capítulo 17, Elias aparece diante de Acabe e fala assim: enquanto eu não falar, vai parar de chover nessa terra. E se você abrir lá no capítulo 5, não precisa abrir agora, mas está lá em capítulo 5, fala que Elias orou pedindo que não chovesse. Eu não sei quanto tempo Elias orou, eu não sei quantas vezes Elias orou, mas eu sei que Elias orou. E por 3 anos e meio não choveu. E diz que ele orou de novo e voltou a chover. Deus atendendo a oração do homem e intervindo nos fatos da terra. Aliás, sobre Josué, tem uma menção em que nunca aconteceu de Deus atender a oração do homem de fazer o sol parar. Jamais houve na história algo como esse. Deus atendeu a voz de um homem. Alguém dessa aula aqui? Ezequias recebeu uma carta de Senaqueribe, e a carta era uma afronta. Era uma afronta ao próprio nome de Deus. Ezequias entra na presença do Senhor no templo, e estende a carta perante o Senhor e fala: lê isso aqui. Até perdi o texto, meu Deus do céu. Onde estava aqui? Perdi tudo, Glaucio. Mas tudo bem. Aqui, está aqui. Eu também gravei. Não gravei. É que eu devia ter posto o nome da pessoa. Ezequias entra lá e faz uma oração e fala que Deus é o Deus que habita entre os querubins, que só Deus fez os céus e a terra. E ele pede que Deus leia a carta de Senaqueribe e que Deus se manifeste, porque era o nome dele que estava sendo colocado no céu. Alguém dessa aula? Vocês combinaram? Josafá, havia 2 exércitos e meio, ou 2 povos e meio lá fora, milhares de pessoas. Eles sabiam que estavam fadados à derrota, e ele vai clamar ao Senhor. E Deus levanta um profeta que manda dizer que a batalha não era deles, mas do Senhor. Então eles começam a fazer uma noite de louvor, festa e adoração, e eles não tiveram que pelejar. Eles deviam sair e ver o livramento que Deus proveria para eles. Abacuque, ele fala: quando é que o senhor vai fazer juízo? Aí ele fala: vou me colocar na torre de vigia, vou esperar Deus falar comigo. Nunca alguém melhorou do Hades. Ele estava no abismo. A Bíblia fala que ele estava no peito do peixe. Eu creio que Jonas morreu e ressuscitou, porque o filho do homem disse que seria como o sinal, seria como de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, o filho do homem ficaria 3 dias sobre a terra.
Nunca ouvi de alguém que tivesse orado do Hades e o Senhor tivesse atendido. Neemias recebe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, Deus maravilhoso. Aleluia. Neemias recebe notícias terríveis de Jerusalém. Os muros estão derrubados, as pessoas estavam desprotegidas, e ele chora diante do Senhor, e ele confessa o pecado do povo. No capítulo 3, ele faz uma oração de confissão, e ele pede a Deus o favor para que ele possa atuar. E aí ele fala, acho que no versículo 11, do capítulo 1, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam ter meu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e darem graça perante este homem. Neemias sabia o que estava para fazer, e o que estava para pedir. Este homem aí é o rei. E no dia que ele está ali servindo como copeiro, o rei pergunta, por que você está com semblante triste? Você nunca esteve assim, matando buzo? Então ele fala, então orei ao Senhor. A Bíblia não fala nem que oração que foi, nem quanto durou. Deve ter sido bem curta. Deve ter sido um telegrama para Deus. Telegrama meio arcaico, mas você entende. Ele fala, orei ao Deus do céu, e imediatamente ele começou a fazer o pedido que ele tinha em mente para o rei. E o rei entendeu. Quando o rei Assuero baixa um decreto, influenciado por Amã, para que todos os judeus fossem mortos, Mordecai chama Esther e fala, você não pense que porque você está aí, nesse cargo aí de esposa do rei, você vai sair livre. Então ela diz, ajunta todos os judeus que estiverem aqui na cidadela e jejuarem por mim. 3 dias de oração e jejum. Você conhece a história? Deus atendeu a oração do povo. Tem um homem que, quando a gente faz a leitura em crônicas, né, é meio indigesto no começo, né? Muito nome, e a gente não entende muito bem para quê, mas tem um homem ali chamado Jabes, em 1 Crônicas 4, Jabes, viu? A gente foi, Deus é estranho, né? Tem Priscila, mas Priscila nem foi. Não é Jabes, é Jabes. O Jabes foi era descendente de Judá. E a Bíblia fala que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. E disse que ele fez uma oração simples a Deus, assim, me abençoes muito, que alargues as minhas tendas, que a tua mão esteja comigo, e que eu não sofra aflição nenhuma. E Deus atendeu e concedeu o pedido dele. Depois você vê Jesus, um pouquinho para frente já. Jesus sobe ao monte para orar, e quando ele volta com a direção de Deus, ele escolhe 12, inclusive um traidor, né, que passariam a ser apóstolos ali. Quando Jesus desce no monte da transfiguração, capítulo 9, 29 de Marcos, ele sabe que os discípulos estão numa discussão do tipo, quem é mais importante, quem pode mais, quem é bom ali no meio deles, mas há um menino endemoniado, ninguém consegue expulsar o demônio. Jesus dá um comando e o demônio imediatamente se afasta. E depois os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus fala que aquela casta só sairia com oração e com jejum. Em João capítulo 11, Jesus está à beira do túmulo de Lázaro, e Jesus fala para tirar a pedra, e Marta tenta impedi-lo. E ele fala, eu não te falei que se você crer, você verá a glória de Deus. E manda tirar a pedra. E com a pedra removida, ele ora ao Senhor e ele agradece a Deus. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou orando assim porque as pessoas sabem que o Senhor é comigo. E que eu sou um enviado teu. E ele dá o comando. E aquele que estiver morto, 4 dias, ressurgiu. Aleluia. Glória. Em João capítulo 17, Jesus está dando as últimas palavras para os seus discípulos. E no final ele faz uma oração, o capítulo inteiro, intercedendo por aqueles.
pedindo que houvesse entre os seus discípulos uma unidade tal, da mesma categoria, da unidade que havia entre ele e o Pai. E que os discípulos fossem um como ele era com Deus, Pai. E ele ora que nós recebamos todas as virtudes e todos os atributos que ele, aqui na terra, usufruiu como enviado de Deus, para que pudéssemos continuar o que ele fez. Já deu para entender o que eu estou falando? Agora a gente aprende. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. A pregação é muito curta. Ela é tão óbvia que dá até pena. Lucas, capítulo 18. Hoje vocês ouviram testemunhos aqui sobre oração. Marcela, a palavra de Deus fala que o Senhor trabalha, aqueles que esperam, que o Senhor trabalha de noite. Você já falou isso uma vez aqui? Mas o capítulo 18 fala que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: jura minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado a defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus contou uma parábola muito simples. E o tema vem escrito logo no primeiro versículo. Não é sobre orar sempre e não esmorecer. Presta atenção. A parábola é sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Oração para o crente não é uma opção. Infelizmente, na nossa vida, nós não costumamos ter o hábito da oração. Eu não digo aquela oração que você tenha no seu quarto fechado por meia hora, ou por 15 minutos, ou por 1 hora, se for o caso. Eu acho que Neemias não teve 1 hora para orar ali antes de virar para o rei e fazer um pedido. Eu não digo daquela oração fechada no quarto em voz alta. O servo de Abraão orava para si mesmo. Eu não digo aquela oração ao microfone que todo mundo entende. Ana orava movendo os lábios, por isso que é tida por bêbada. Mas quantas pessoas do Velho Testamento foram usadas por Deus ou tiveram um toque do Senhor porque resolveram se curvar do Senhor e buscar a oração? Então Jesus diz para nós que orar sempre é um dever. E tem o sempre em oposição ao nunca. É orar sempre e é nunca esmorecer. É orar sempre e nunca desanimar. É orar sempre e nunca deixar de orar. E muitas vezes as nossas orações são telegramas que vamos mandando para Deus durante o nosso dia. Pequenas decisões que devemos tomar, más notícias que recebemos, um exame que sai em desacordo com a nossa expectativa, uma notícia que deixa a gente cabelo em pé. E é interessante porque nós somos do Senhor e nós conhecemos o nosso Deus, mas a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone, ou então, se for o primeiro chat que você fizer, e mandar mensagem para a pessoa mais próxima para contar o que está acontecendo. Olha o que aconteceu comigo, olha o que disseram de mim,
olha o que estão fazendo ali, olha a notícia que saiu na net, olha isso. E a última coisa que a gente faz é entregar a Deus, olha a minha causa. Porque, na verdade, meu querido, minha querida, muitas vezes a gente não tem nada para fazer. Na maioria das vezes não há nada que a gente possa fazer. Essa parábola mostra duas figuras. De um lado você tem um juiz, e esse juiz é iníquo. A Bíblia fala que ele não, aliás, você sabia disso, ele não tinha temor de Deus, e obviamente, se nem a Deus temia, como é que ia respeitar as pessoas? Era um sujeito arrogante, egocêntrico, presunçoso, não dava bola para causa nenhuma, muito menos a da viúva. A outra figura dessa parábola é a viúva. Naquela época, as viúvas representavam o que havia de mais dependente, de mais frágil na sociedade. As viúvas não trabalhavam naquela época, elas precisavam de sustento. Se a família não tivesse como sustentar, o sustento da viúva saia do templo. Foi por causa de falta de sustento de viúvas que em Atos 6 foram instituídos diáconos na igreja, para cuidar da questão, porque elas eram totalmente dependentes e muitas vezes desprezadas. Jesus não escolhe as personagens por acaso. Jesus coloca uma pessoa que não tem a menor condição de se virar sozinha na vida. Uma pessoa que depende do apoio de todos. E para piorar, ela tem uma demanda. Há algo que ela deve receber, pelo que dá para entender o texto, e ela não recebe nunca. Então, só tem um juiz ali, ela vai clamar o juiz, mas o juiz não está nem aí para as pessoas, e muito menos para ela. Quem é ela na sociedade? Ela não vale nada. Mas o texto conta que essa mulher não abandonou o juiz. E manhã, tarde e noite, ela estava na porta, ela bateu. Julga a minha causa. Atenda a minha demanda. Julga a minha causa. Atenda a minha demanda. Julga a minha causa. E o juiz então fala assim: eu não aguento mais essa mulher me aborrecendo. O texto fala que se ele não atendesse, ela ia molestá-lo. A palavra, traduzida literalmente, significaria assim: é como se ela estivesse tudo soltos nele. Aqueles pedidos eram como murros que ele ia levando. Ele fala: não aguento mais essa mulher. Não suporto mais essa mulher falando na minha orelha. Quer saber de uma coisa? Vou atender logo. E Jesus faz aqui um argumento baseado em contrastes. Porque de um lado você tem a viúva, e de um lado você tem o mais iníquo dos juízes. Mas ele vai aplicar a nós a história. Às vezes somos nós esses. E não temos mais a quem recorrer, não há de onde vir a resposta. Mas do outro lado não está o mais iníquo dos juízes, mas o Senhor de todas as coisas. Não é a primeira vez que Jesus trata com argumentos desse tipo. A Adriana abriu com esse texto hoje, a pedido meu, por causa de ontem. O irmão que abriu o culto lá com isso, né? Foi espantoso. Foi espantoso. O irmão abre o texto com Isaías, capítulo 49, e ele fala assim: se uma mãe, ainda que uma mãe possa se esquecer de seus filhos, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, Israel. O Senhor abre aqui uma comparação com uma mãe desertora, que deserta o filho. Eu fiquei espantadíssimo com isso, porque eu passei um dia com esse versículo na cabeça. Aí ele abre com esse texto. Aí vira, não sei se a Kelly que virou e falou, eu li esse texto hoje, uma coisa assim. Aí eu terminando, está aqui escrito na minha folha. Aí a Miss vira para mim, eu estava pensando nesse versículo hoje também. E a gente tinha conversado sobre isso. Não foi a primeira vez que Jesus faz uma comparação entre ele e uma criatura reprovável. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a seus filhos, ele está falando conosco, pais. Quanto mais o Senhor dará boas coisas àqueles que lhe pedirem.
Então, ele fala de mães que desertam, fala de pais que são ruins, e no final ele fala de juízes injustos. Mas ele continua falando, todos podem falhar. Eu não falharei. Eu não falharei. Então ele fala, você acha que eu não vou atender? Versículo 7. Depressa, versículo 8, ele fala a justiça. A questão é que o depressa de Deus, para nós, ele demora por século. O problema não é o depressa, o problema é que a gente tem dificuldade, né, de entender o depressa de Deus. Mas alguém fala que ele depressa atenderá. Mas nós ouvimos hoje alguns testemunhos em que Deus realmente atendeu depressa. Até para nós. Nós temos até comentado aqui em algumas reuniões dos pastores, às vezes em algum culto, e falam, olha, atenção, aproveita porque Deus está atendendo depressa as nossas orações. Depressa para nós é isso, porque nós oramos agora. Mas quando Daniel orou ao Senhor, a resposta veio depressa. Levou um tempo para chegar porque houve uma batalha no céu, mas a resposta foi depressa mesmo. Por isso que é o dever de orar sempre. O dever é de orar sempre. O dever é de orar sempre. E nunca esmorecer. Mas eu talvez esteja falando essas coisas porque eu não me considero uma oração. Eu não tenho esse hábito de tomar um tempo e ficar fechado no quarto orando. Mas às vezes a gente sente que os carros estão apertando. E esse ano eu tive, sem entrar em detalhes, a convicção de que eu tinha que tirar algum tempo para orar na minha casa de jejum. E eu falei para isso, para as crianças, papai, essa semana não vai jantar. Essa semana, enquanto vocês forem jantar, eu vou me fechar no meu quarto e vou orar a Deus, vou buscar o Senhor. Edu, o interessante é que a primeira noite de oração é terrível. É uma angústia que brota, que você reclama todas as coisas que você quer reclamar, o coração aos pulos. Todas as más notícias vêm, você se lembra de todas, e você lança diante de Deus, cuspindo as palavras. Na terceira, na quarta, na quinta noite, a oração continua a mesma. Mas a angústia foi embora. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus pega o fardo e fala daqui. E a partir daí você tem a certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Deus está ouvindo, porque o peso foi embora. Eu disse que eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso dizer que naquela semana, ao final daquela semana, eu comecei a ver algumas coisas mudando. Eu não vi as respostas prontas, mas algumas coisas específicas eu vi mudar. E eu falei, Deus está atuando. Posso confiar nele e continuar orando. Amém. Glória a Deus. A segunda experiência que me leva a pregar sobre essas coisas foi essa de orar no monte. Nunca tive o hábito de orar no monte. E quando nós somos, talvez ainda influenciados influenciados pela ideia de ver graveto pegar fogo e outras coisas. Mas nós somos orar no monte porque nós precisávamos. Nós somos orar no monte porque nós sentimos que precisamos buscar a paz de Deus. Às vezes, Deus permite que a situação chegue a um ponto que a gente precisa se fechar com Deus. Vamos ter um tete-a-tete aqui. Mas eu acho que Deus permite porque a gente ora pouco. E eu subi no monte, primeira noite, e eu orei ao Senhor. E eu fiquei muito contente que tinha bastante gente gritando, porque aí eu fui botando as coisas por fora e comecei a gritar também. Já que eu estou gritando, eu vou gritar. Acho que ninguém ouviu. Deus ouviu. A missa eu perdi de vista. Lá no Abreu, e ali estava longe, muito longe. A missa tinha lá para cima. A gente orando mais para baixo, a missa lá em cima. Ainda bem que aqui não tem Himalaia, nada disso, porque senão a gente ia só escalar mesmo naquele dia. Animadíssimo. Mas vamos lá voltar lá, só mais uma. E do nada veio um homem na minha direção. Eu falo diante do Senhor. Coisas que eu havia clamado pelo Senhor e pedido respostas ali. O homem respondeu todas elas. Todas. Eu havia feito perguntas claras.
E nós tínhamos combinado de orar 1 hora. Eram 40 minutos e o homem apareceu com as respostas. Os outros 20 minutos ficando sem saber o que orar. Eu estava tão abobalhado, mas tão abobalhado. Eu falei, Deus, desculpa, eu não tenho mais o que dizer, porque depois dessa, porque foi no profundo e no específico. E em seguida vem a Alice, quando passou por aqui um homem, acabou de falar umas coisas comigo, eu mesmo tinha parado de falar comigo. Como é que eu sei que eu só passou um homem naquele tempo todo, não passou mais ninguém. E ele entregou palavras específicas para Alice. Sobre o final do mês de julho. E todas as palavras se cumpriram. Elas se cumpriram até o último mês, até o último dia de julho. E de novo, quando eu voltei nas outras noites, eu continuei entregando a Deus os mesmos pedidos, mas a custa foi boa. A gente ora pouco. Mas para Jeremias, que estava desesperado, vendo a situação do povo, Jeremias chorava com o povo, o Senhor falou, invoca. Quantas vezes Deus está esperando que nós invoquemos? A gente espera que Deus mande todas as respostas antes da gente perguntar. Mas Deus fala, invoca, e eu vou te responder. E eu vou te contar coisas grandes que você não faz ideia. Invoca. E aí comecei a ouvir falar, tantas pessoas falando sobre oração, até que apareceu uma última pregação que alguém mostrou na net, em que o pastor resolve dizer que oração é quando eu, que eu não sei quem sou, falo com alguém que eu não sei quem é, para falar uma coisa que eu não sei o que é. Aí eu falei, não, isso não está na Bíblia. Eu sei quem eu sou, eu sei com quem eu estou falando e eu sei o que eu estou pedindo. Se eu sou alguma coisa é pela graça de Deus. Mas eu sei quem eu sou em Jesus. E eu sei com quem eu estou falando. Aleluia. E o Senhor falou, invoca-me e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes. Coisas pequenas, coisas grandes, detalhes. Eu lembro que essas orações telegráficas funcionam. Quando nós mudamos para a nossa casa, nós tínhamos 2 carros. 2 carros grandes. E carro grande bebe bem. E a Alice, na época, ainda trabalhava lá na Rua Alva, lá, à noite, estava no carro. Eu trabalhava com Mackenzie, longe também, 10 quilômetros estava no carro. E a gente fazendo dívida para comprar uma casa. E a gasolina lá em cima, e a gente bebendo tanta gasolina no carro. E eu orei, eu falei, Deus, eu preciso comprar um carro econômico. Eu preciso de um carro econômico. Eu não sei como, mas eu preciso. Aí um dia eu falei para Alice que eu vou sair numa loja lá do fulano, desse loja. Eu vou lá procurar um carro. Eu não sabia nem por que eu ia procurar carros. Enquanto eu estava indo, eu falava, Deus, eu sou muito louco, porque eu quero comprar um carro e nem sei o que. Um carro que coubesse a vaga da garagem, que conhece lá, sabe que eu tenho uma vaga pequena, os carros não cabiam naquela vaga, tinha que ser um carro que coubesse ali, econômico. Falei, Deus, o que eu estou fazendo? E no meio do caminho, eu paro no farol, e paro um carro do meu lado assim, eu falo, por que não, Fit? Mas eu veio sim a ideia. Eu ainda estou aprendendo a ouvir como é que Deus fala comigo. E fui até a loja. E vi vários carros. E tinha um Fit lá no canto. Mas o carro tinha banco de couro. E era automático. E era 1.5. Eu falei, essa aqui eu não vou nem pensar. E foi olhando tudo menos aquilo. O vendedor da loja lá, conhecido meu irmão, amigo dele, conhecido nosso. Aí, Fabinho, vou te vender esse carro. Eu falei, esse você não vai vender não. Esse você não vai me vender. Pois não é que ele vendeu. E depois eu estava de Fit. E troquei um carro que valia, que fazia 5 km por litro. O outro fazia 7, quando estava de bom humor de trânsito. Por outro fazia 10. Deus atende a gente
em detalhes, orações curtas, mas porque a gente não tem o hábito de procurar o Senhor em todas as coisas. Perguntar para o Senhor onde eu vou comer hoje. Qual é a melhor forma de organizar minha rotina para render o tempo? Por onde eu vou começar minhas tarefas? Como é que eu vou ganhar aquelas almas? Como é que eu vou responder ao meu patrão? Como é que eu vou reagir ao meu colega que quer puxar meu tapete? Como é que eu vou fazer, Jesus? Como é que eu vou fazer? Eu preciso clamar, eu preciso orar. Filipenses capítulo 4, estou acabando. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E foi exatamente o que eu senti. Eu estava lá orando no monte sem resposta alguma. Mas o peso foi embora. Eu estava orando em jejum durante o semestre na minha casa. O peso foi embora. A gente ora pouco. A gente ora pouco. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu estava orando no monte. Sabe o que Deus me falou? Eu já comentei isso com a Thelma. Não sei se comentei com o pessoal dos outros pavilhões. Eu estava orando uma dessas noites no monte, orando pelo ministério da igreja, e o Senhor me fez pensar o seguinte: tem um grupo de pessoas que se reúne toda terça-feira nesta igreja e intercede por cada um de nós e pelos ministérios que nós fazemos. Deixa eu perguntar aqui para a igreja: quantos de nós oramos por esse grupo? Essas pessoas precisam de sustento, têm família, têm sonhos, têm desejos, têm filhos, têm as mesmas preocupações que nós temos. Estão sujeitas aos mesmos ataques que a que estamos sujeitos. Quantos de nós lembramos de orar por esse grupo? E o Senhor começou a interceder por elas. Guarda a vida delas. Guarda de tropeçar, guarda de errar. Nem vou falar isso agora. Tem um grupo que ora, você não precisa saber quem são. Tem que orar para as pessoas que oram. Você ora pelos pastores dessa igreja? Você ora para a gente erra. A Bíblia fala que os sacerdotes são tirados do meio do povo. Mas eles são humanos. Aliás, por isso que eles são tirados do meio do povo. A gente pode tomar decisão errada. A gente está sujeito a isso. A gente não deveria, mas está sujeito. Vocês oram para a gente acertar? Não precisa me responder. Para a gente saber responder. Vocês oram para a gente conhecer, para ter mais revelação da palavra, trazer para vocês alimento? Estou tirando bronca. Eu estou falando porque eu também nunca fiz isso. Está aí, liberado. Eu também não sou uma pessoa de ficar orando, nunca fui. Eu disse, eu não me considero uma pessoa de oração. Mas o Senhor me fez, o Senhor me lembrou desse versículo. O Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Eu nunca esmorecer. Atos 2 só aconteceu porque em Atos 1 o povo estava orando. Todas as coisas só acontecem porque nós estamos orando. Você está para tomar decisões importantes. Como o Carlos falou aquele dia, está pensando em fazer uma coisa, não faça. Não sei se você pensava nisso, mas está envolvido nisso também. Vai orar antes. Não sei se você pensava nisso. Mas às vezes a gente vai no impulso, né? E nós temos o Senhor para recorrer a Ele. Nós temos o dono de todas as coisas, o Criador. E Ele é nosso Pai. Nós temos a Ele para recorrer. Eu quero te estimular nessa noite a desenvolver uma vida de oração. Eu aprendi que eu tenho que orar pelos meus filhos.
A Bíblia fala que eu tenho que ensinar-lhes a palavra do Senhor. E é verdade, eu tenho que ensinar. Mas quem vai convencê-los é o Espírito Santo. Eu não posso convencer nem a Bia, nem a Débora, nem o Levi a fazer coisa alguma. Eu só posso entregar a Deus. E eu tenho que orar por eles, Senhor. Visita o coração dessas crianças. Atenda as dificuldades deles. Ajude-os para que não errem. Posso fazer mais do que isso? Cada um vai tomar o seu rumo na vida, não é? Para todas as coisas, precisamos buscar o Senhor. E o Senhor nos convida hoje a orarmos. E eu não vou terminar, eu gosto de terminar cantando, porque não sei bem porquê. Mas eu penso que a gente só pode terminar um culto como esse orando. Mas primeiro eu quero cantar com vocês. Eu vou cantar mente e coração. O grupo vem aqui na frente e eu vou pedir que o Beto me ajude. O Beto que me ensinou a tocar mente e coração quando eu tinha 12 anos. Né, Beto? Não vou te contar a sua idade, pode ficar tranquilo. Você está muito jovem, mas nunca. Eu queria que você ficasse em pé. Que tal essa aqui? O teu irmão vem aqui. Não? Sério, teu irmão? Vem aí, Pedro. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse fardo. E a paz de Deus, mente e coração guardado. Se você não orar, sua mente vai virar um campo de guerra. E vai virar uma bagunça. Não permita. Vá orar em nome de Jesus. Era a missa.
Jesus já estava na terra, ele estava quando ele voltar. Ele vive no mundo que prega hoje que Deus não existe. E que Deus ouve nossas costas e nos largou na mão. E que Deus deixou a gente aqui para a gente correr todas as dificuldades da vida. Mentira. Mentira. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra, nós temos a quem recorrer. Eu confio no Senhor. Quero contar mais uma vez. Vamos lá? Livre, vem cá para ajudar aqui. Tá? Pronto. Agora estão vendo aqui só velho. Mais uma vez. Ok? Só porque eu passei um telegrama a Deus, eu estava acabando essa música, perguntando se eu devia falar. Aí ele perguntou, eu esqueci de trazer a vida para ele, para mim, perguntou. Eu quero dar testemunho, depois da hora do testemunho, mas pastor tem direito, né? Se eu pedir para testemunho, eu vou deixar, mas pastor tem direito. Ontem Deus falou bastante, aliás, tem falado sempre, esse testemunho sobre os textos iniciais do leitura de culto. Deus tem feito direto conosco, é a nossa maneira de andar. E ontem ele fez muito comigo também, e passei telegrama também. Eu vou contar detalhadamente para você me acompanhar. Eu recebi algumas notícias, entrei numa aflição, eu lá no louvor, eu comecei a adorar sentado, mãos abertas, comecei a falar com o Senhor. O Senhor respondeu da sua maneira habitual, começou a me dar um som nas mãos, eu levantei e ministrei para algumas pessoas, inclusive para a pregadora da noite. Eu não tinha intenção de fazer, mas depois o Senhor visitou e fez. Mas recebi um texto lá naquela hora, e é o Salmo 90.
O Salmo 90 tinha um versículo que falava das minhas aflições que eu coloquei para Deus. Ao mesmo tempo, ele terminava com essa frase: confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Eu estou lá, o Rafael vem e fala: você não quer? Eu quero te apresentar como pastor, porque tem gente aqui que nem te conhece. É uma vergonha, mas eu vou pouco lá. E eu falei: tudo bem. Aí ele me chamou, eu resolvi, depois que cheguei lá na frente, abri e li o texto que eu tinha orado a Deus. Eu não sabia o porquê. Deus é extraordinário. Eu estou contando aqui porque é o que ele pregou hoje. É o que ele pregou hoje. E quando eu me assentei, foi a pastora Cláudia pregar. E ela falou para mim, segundo Crônicas 15:8. Se você quiser abrir, você abre. Mas ela ia se concentrar na parte final do versículo. O que dizia lá, na parte final? Esqueceu, eu também converso comigo. Eu trouxe aquele que eu estou com preguiça de abrir, desculpa. Renovou a tarde do Senhor. Eu digo para renovar o altar do Senhor. Mas antes dela ler lá, eu li o anterior. E quando eu li o anterior, eu fiquei assustado. Leia o anterior. Porque a vossa obra terá. Para a obra das mãos. No meu palavra. Não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra terá recompensa. Eu não acredito, Deus. O Senhor me deu oração, eu declarei na frente, porque o Senhor abriu a oportunidade, eu não ia fazer nada, mas e aí ela veio e eu falei. E aí, quando ela estava pregando, eu fiquei esperando pacientemente. Chegou uma hora, eu falei: não, eu vou lá chamar a atenção de que esse versículo confirma o que foi dito. Mas aí, antes de pensar em levantar e fazer, e às vezes a gente sempre quer fazer. Ao invés de fazer, eu falei: eu vou orar ao Senhor. Senhor, fala com ela. Quando eu acabei de falar, não sei se você fez por intenção, mas você começou a citar o verso 7. E quando você começou a citar o verso 7, você viu na minha direção. E como se o Senhor me dissesse: eu estou respondendo. O Senhor ouviu a oração. Não se preocupe se você não pode fazer nada. Fale com Ele, Ele faz. Então eu queria dar esse testemunho, porque confio integralmente nessa palavra. 2 vezes, outras 2 vezes, telegramas o Senhor atendeu na rua. Uma vez eu já contei aqui, foi quando o pastor Sérgio Lopes tinha dito que eu seria ordenado pastor em novembro. Era a última reunião de novembro que eu estava com o grupo de ministros das 2 convenções. Estava terminando, estávamos em roda de mãos dadas, orando, e eu falei para o Espírito Santo, eu não vou falar nada, não vou pedir nada. Mas ele tinha dito que seria esse mês. Amados, não passou meio minuto. Ele falou: Ficana, ia fazer sua ordenação, né? Vai ter que ser segunda-feira, que é a última do mês. O senhor ouviu o telegrama? Ele respondeu. Na mesma das nações, o pastor Luiz Santos estava pregando. Deus tinha me revelado que eu ia sair do lugar onde estava. Mas eu entendi que o Senhor tinha me revelado, mas eu não tenho convicção de que é verdade. Será que é a minha cabeça? Será que é a minha alma? Eu vou ficar assim? Aí eu fui num culto, numa garagem, estava lá sentado, e o pastor Luiz Santos revela todo mundo, ele revelou todo mundo. A minha esquerda, a minha direita, atrás, ele não me revelava. Aí ele tinha vindo até atrás, eu estava no meio, sentado do lado da Silvia e do Fábio. Ele passa assim. Quando ele passou de costa para mim, eu falei: Senhor, e a minha palavra de confirmação? Ele parou a caminhada em direção à bancada da cadeira, virou para mim e falou: o Senhor te diz isso, e se confirmou integralmente a decisão que eu te tomei. Eu estou dando esse testemunho porque eu acho que reforça amplamente aquilo que ele tem ensinado.
ao invés de recorrer ao teu braço para fazer as coisas, fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Que glória. Glória a Deus. Eu vou ler uma passagem bastante conhecida, Lucas 22:19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Agora, no momento da ceia, eu gostaria que todos tomassem com seus familiares, quem não tiver com os familiares, quiser tomar um pouquinho, esteja próximo. Mas eu realmente sinto de tomarmos em memória de Cristo, celebrando junto com a família. Passamos isso. Chamar?
Vou falar o que o Senhor ilustrou comigo durante o... A gente estava cantando aquela música Eu Te Quero Mais Do Que o Ouro. E tem uma parte da música que a gente fala, Tu és a minha porção. E na hora me veio, o Senhor falou no meu coração, Tu és a minha porção, Tu é a minha herança. E o Senhor disse isso para a tribo de Levi, lá no Antigo Testamento. Ele falou assim, vocês não terão uma herança no meio de Israel, porque eu, o Senhor, sou a sua herança. E quem são os levitas dirigidos? Os levitas são aqueles que servem a Deus, são aqueles que trabalham na casa de Deus. E aqui diz no texto Deuteronômio 12:19, diz assim, guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Sabe, os levitas, eles não tinham eles eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo. E o povo devia contribuir para o sustento dos levitas. Tem um outro texto que diz, que o Senhor falou comigo também, está em 2 Coríntios, está aí, 1 Coríntios 9, capítulo 9, vou começar do versículo 7. Diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não alimenta do leite do rebanho. Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não montarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo? Ou seguramente é por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazer com a esperança, e o que pisa o trigo faz-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Sabe, existem pessoas aqui na casa de Deus que abdicaram dos seus sonhos. Existem pessoas que abdicaram dos seus projetos, que abdicaram das suas vidas em função da obra de Deus, em função de muitos aqui que foram salvos pela obra do Senhor na vida dessas pessoas. Tem pessoas aqui que vivem no sustento da casa de Deus. Ele diz aqui no versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam,
e quem serve ao altar tira o seu sustento. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, o Senhor, Ele deixa na mão da igreja. Nós temos o dever de contribuir para a casa de Deus, não só porque Deus tem nos abençoado, mas porque serve para o sustento da casa dele, serve para o sustento daqueles que trabalham aqui, daqueles que trabalham e que se dedicam para abençoar a nossa vida espiritual. Aqueles que deixam, às vezes, suas famílias, o tempo deles, para estar buscando a Deus, para estar lendo a palavra, para estar trazendo para nós um alimento espiritual. E isso que Deus colocou no meu coração, para que nós nos lembremos dessas pessoas que servem, que se entregam no serviço do Senhor. Podem trazer suas ofertas e seus dízimos. Estenda as mãos aqui para os dízimos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos porque o Senhor tem dado provisão para o teu povo. O Senhor é bondoso demais. O Senhor nos ama e o Senhor não deixa faltar para aqueles que são seus. Mas o Senhor nos dá consciência de que o Senhor nos deu essa chance de servir com o nosso dinheiro na tua casa, Senhor, de abençoar aqueles que trabalham para ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nos dá essa consciência, nos dá esse entendimento, Senhor, que é para sustento da tua casa. O Senhor é tão bom, o Senhor levanta pessoas que nos alimentam espiritualmente, que nós possamos ter essa consciência, Senhor, para retribuir na tua casa, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão sem emprego, abençoa aqueles que não puderam trazer, e que nós possamos cada vez mais trazer com alegria na tua casa, que o Senhor seja sempre adorado, em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar a ficar em pé, nós vamos terminar o culto. Posso? Ele mandou a igreja sentar 2 minutos. Com muito temor que eu venho aqui na frente hoje, entregar aquilo que há 6 meses eu estou orando, recusando vir aqui fazer. Mas eu vou fazer em nome de Jesus. Eu queria que vocês me dissem tudo que é feito nessa casa. Tudo. Está medindo aí. Vão medindo aí. As palavras que é entregue nesse lugar. Vai entregando aí, vai medindo aí as coisas que são feitas nessa casa. Porque o Senhor tem colocado no meu coração um versículo. Um versículo que fala assim que uma casa dividida ela não prospera. Isso antes de ir dos Estados Unidos. E eu sempre me recusei de vir aqui fazer aquilo que Deus mandou. É tão bom entregar uma bênção quando o pastor Francisco vem aqui, badar, e começa a revelar a vida das pessoas, é tão bom. Mas tem profetas no Velho Testamento que às vezes foram até presos, porque falou aquilo que Deus mandava. Eu não sei quantos reconhecem Deus na minha vida, eu também não estou preocupado com isso. Não vou pedir desculpa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Então assim, mestre, o que é feito aqui neste lugar? E o Senhor me deu uma coisa muito simples. Um homem, um jovem, um velho, um jovem, um burro. Falou que a estrada ia passando e o velho puxava o burro e a criança. Passou numa cidade e falou, pô, o velho também, né? Coloca a criança lá, a criança também vendo o velho, não consegue puxar as coisas. Aí a criança na outra cidade pega e começa a puxar o velho. Aí fala, poxa vida, o velho não tem dó da criança?
E começa tudo que é feito, não, vamos poupar o burro. Aí desce os dois, entra em outra cidade e começa a puxar o burro e fala, esses dois são burros. Por quê? Porque não monta num animal que tem força para carregar os dois. Tudo que é feito é criticado. Tudo que é feito é colocado defeito. E às vezes a gente não prospera, não é porque a casa do Senhor está errada. É porque a gente não abre o coração e não toma decisão. Eu quero falar para você um testemunho que eu fiz há um tempo atrás. Deus falou para mim pegar um azeite e ir em determinado ministério, colocar um pastor de joelho. Assembleia de Deus, pastor Francisco. Eu não sabia porque o Senhor estava mandando fazer isso. Ele falou para mim pegar a garrafa de azeite nova, derramar na cabeça daquele pastor, falar que ele era homem de Deus. E o restante do azeite ungisse as pessoas que iam sair daquela igreja. Eu falei para minha esposa, estou ficando louco, mas eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Até a esposa daquele homem foi embora. Eu falei, acabei com aquele ministério. Acabei com aquele ministério. Eu acho que aquele homem agora aqui não vai acreditar mesmo que é Deus. Mas eu vi que aquele ministério está forte. Aquele ministério está muito forte. Até a esposa abandonou aquele homem. Mas ele sabe que ele é um homem de Deus. Então assim, se você não for embora dessa igreja porque você não concorda das coisas daqui, você está deixando de crescer. Porque é difícil. Às vezes a gente entra por aquela igreja, e eu não estou falando aqui para defender pastor, tá? Eu estou falando aqui porque Deus mandou. E você me julgue da forma que você quiser, me meça. Eu não estou preocupado com isso. Vai pensando aí que você... Agora chega no teu quarto e ora como foi falado aqui. Se as coisas que é feito nessa casa aqui é brincadeira. Se vocês quiserem ir, vocês vão ser bênção em outros lugares. Não tem problema. Não tem problema. Vocês podem ir para onde vocês forem. Vocês vão ser bênção porque vocês são servos de Deus. Agora não vamos atrapalhar a igreja Água da Rocha, porque nós temos chamado e fazemos aquilo que o Senhor manda. E eu não estou falando aqui por causa do irmão Silvio e do irmão Guto, viu? Falei com o Guto essa semana. Estou marcando até para comer pizza com ele. Só abençoe, meu irmão, se estiver vendo. Estou falando por causa deles. Eu estou falando por causa que vocês estão falando. Algumas pessoas de servo de Deus, isso vai trazer junto pela sua vida. E o que mais nós, pastores, queremos é que vocês vão bem na vida. É só por isso que eu vim aqui. Só por isso. Sabe por que eu pude vir aqui? Porque nunca nenhum de vocês falaram nada da igreja para mim. E eu posso olhar nesse salão inteiro aqui, porque eu sei que ninguém falou nada da igreja para mim. Mas se você é servo de Deus e ouve a Deus, e o seu tempo acabou aqui, eu vou falar em nome de Jesus. Como naquela igreja Assembleia de Deus, mais da metade foi embora. A gente não está preocupado com isso. Me desculpa, pastor. A gente pode ficar só eu e o pastor aqui, talvez. Não estou preocupado com isso, não. Mas se a obra que Deus levantou nessa casa aqui estiver só no meu coração e no pastor de campo, porque eu tenho chamado dessa igreja no meu coração, eu vou fazer. E eu não quero fazer apelo aqui para a pessoa ficar de pé para quem está conosco, não. E saiba que a gente também não vai ficar triste. E dó não é sentimento de Deus, tá? Ah, eu vou embora com dó do pastor de campo. Para com isso. A gente vai abençoar você, para você ser bênção e ser feliz fora daqui. Porque uma casa dividida, ela não prospera. Se não prospera no reino de Satanás, aqui também não. Talvez, a partir de hoje, as pessoas comecem a conhecer a pessoa que eu sou. Não aquela pessoa que vai trazer graça para você. Mas é difícil. E eu falo a verdade. Tem uma pessoa que entrou aqui e lesou 15. Lesou até meu pastor. Pergunta para ele o que eu falei para ele. E a pessoa aparece aqui. E eu tenho que receber com amor. Recebo. Mas ele não é bem-vindo na minha casa. Vocês entendem o que é caráter? Quer andar comigo? Tem os princípios de Deus. Quer mudança? Nós estamos aqui para te ajudar. Agora, se você não quer, meu irmão, nós estamos aqui para te abençoar e você seja bênção onde você quiser. Porque o reino de Deus é grande. Não é só essa igreja que prega a palavra de Deus. Tem várias aí.
Todas as pessoas que saíram desse ministério aqui, minha esposa sabe que Deus me falava, tal pessoa vai embora. Minha esposa sabe. Eu estava fora da igreja há 4 meses, eu sabia que pessoas estavam indo embora daqui. Edu Trovão, bateu um vento na tua casa, não bateu não? Bateu um vento na tua casa, não bateu? Mas você está na rocha, você não vai embora. Sabe quando Deus falou que o vento ia bater na tua casa? Novembro do ano passado. Quase você vai embora daqui. Pergunta para ele se é mentira. Pergunta para alguém se alguém falou isso para mim. Estou mentindo, Edu? Deus falou para mim em novembro. A profeta na terra. Eu queria vir entregar chave de casa aqui, chave de carro. É tão bom. Né? Nós, pastores, estamos aqui para abençoar e ajudar você a mudar de vida. Através do Senhor Jesus. Eu não tenho nada para dar. Não tenho mais o que puxar. Faça a sua medida. Se quiser me medir, me meça. Se quiser medir o ministério, meça. Mas tema a Deus. Se você tiver que ir embora, nós estamos aqui para te abençoar. Em nome de Jesus. Quero que você fique em pé. Eu vou repetir uma frase aqui de um homem que faleceu. Mas ele disse uma frase muito importante. Eu quero que você termine com essa frase aqui. Eu vou ler a frase inteira, tá? Depois, se você concordar, você vai repetir. Ele disse assim: a oração persistente em tempo de crise, esse tempo que a gente vive, final dos tempos e tudo mais, a oração persistente em tempo de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça de Deus a seu favor. Esse é o ensino dessa parábola. Eu gostaria de terminar com isso. Então, você quer falar comigo? Posso fazer essa palavra? Tem que obedecer ao pastor. Quero que você repita comigo. A oração persistente, em tempo de crise, é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça de Deus a seu favor. Nós vamos gastar agora 1 minuto orando aqui. Você vai orar por você, vai orar para essa igreja, e nós vamos orar por essa nação. Essa é uma semana importantíssima nesse país. Nós vamos orar que Deus faça o melhor, Deus faça o melhor, e que nós continuemos com a liberdade de servir o Senhor aqui, nessa casa, de pregar o Evangelho. Todo mundo vai orar. Esta é uma igreja que ora, amém? Comece a orar no seu lugar. Senhor, ouve a oração do teu povo, Pai. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Nós
clamamos, ó Pai, clamamos por esse país, Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor estabeleça o teu trono, Senhor. Que o Senhor faça ruir todo o trono, Senhor, toda a consagração ao diabo que foi feito nesse país, aqui em nome de Jesus, ó Pai. Estabeleça o teu trono, estabeleça a tua verdade, ó Pai. Há filhos teus nesta nação aqui, Senhor. Venha nos proteger, venha nos guardar, ó Pai. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça preciosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós hoje, amanhã, depois, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Amém e amém. Amém. Amém.